Olá, amigos e amigas. Mais uma semana começando com a graça do bom Deus e hoje nós vamos ler o Salmo 4. Mas antes, vamos entregar nosso dia para Ele, nossa semana, nas mãos dele? Então vamos lá. Paizinho querido, graças te dou por mais um dia, por mais uma semana começando, por mais um presente, que é o dia de hoje, que é a nossa vida e cada situação que acontece ao decorrer do dia, seja essa situação boa ou ruim. Eu entendo que é um presente, porque com cada detalhe, cada coisinha, estamos aprendendo e crescendo para que possamos alcançar sabedoria, graça, conhecimento, para que o Senhor conclua a boa obra que começou em nossa vida. Pai, te peço neste momento que venha iluminar minha mente, que o teu Espírito possa trazer luz, clareza, sabedoria em tudo que eu vou ler, que eu possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco através desse salmo. Te peço, Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas que a tua voz possa ecoar através da minha. Entrego cada vida nesta manhã em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar cada família representada. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Vamos para mais uma porção de Salmo? Então vamos lá. Salmo 4 diz assim: Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis, com o vosso coração sobre a vossa cama, e calai-vos. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui a gente vê claramente que Davi está angustiado, está aflito. E esse salmo, não sei se você viu o Salmo 3, que eu falei da última vez. Se você não viu, depois dá uma olhadinha lá no Salmo 3 para entender o contexto. No Salmo 3, Davi estava fugindo do seu filho Absalão, que queria tomar o trono, né? Estava o perseguindo, iria matá-lo, né? Para possuir o trono. E Davi teve que fugir. Então, esse Salmo 4 provavelmente foi continuação ali do Salmo 3, no mesmo, nessa mesma situação, né? Davi ainda estava aqui ainda em situação de estar, né, fugindo da presença ali de Absalão para não ser morto. E aqui a gente pode notar que ele está clamando, ele está angustiado. Ele não está fazendo uma simples oração, que a oração é algo mais calmo, algo organizado, onde a oração pode ser até escrita. Eu tenho essa mania, há muitos anos de eu pegar um caderno, eu tenho registrado várias orações, onde eu pegava e colocava, Senhor Jesus, ou então, né, Paizinho, e eu ia escrevendo ali tudo que eu precisava. Primeiro, pedia perdão pelos meus pecados, meus erros, reconhecia, né, as minhas mazelas, e vinha escrevendo, né? Tudo ali que eu estava precisando e pedindo. E no final
pedir em nome de Jesus, que é o nosso intercessor junto ao Pai. E aí a gente nota que aqui, né, Davi não está fazendo uma simples oração, que oração é algo mais calmo, organizado, pode ser uma conversa. Agora, clamor não. Clamor é aquela coisa com a alma, aos gritos às vezes, com a alma rasgada mesmo, pedindo a Deus. E Davi está assim, nesse momento. E aí ele vem dizendo: ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Ele está aflito e ele está com pressa, vamos dizer assim. Porque quando a gente pede algo com calma, né, é algo que a gente precisa, que a gente pretende e a gente aguarda um tempo ali de respostas de Deus, vamos dizer assim. Mas quando a gente está aflito, a gente precisa de uma resposta imediata de Deus. Nem sempre a resposta vem de imediato, porque Deus nos prova também. Mas Davi estava nessa situação. E aí ele vem dizendo: filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Ou seja, ele estava sendo perseguido, ele estava sendo humilhado. E aí ele vem falando: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ou seja, ele estava sendo injustiçado. Absalão tinha falado mentiras contra o pai dele para convencer pessoas a derrubá-lo do trono, para ele conseguir o que ele queria. Então Davi nesse momento aqui está se sentindo injustiçado. Ele fala: até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aí ele faz um alerta: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Ou seja, aqui ele está falando claramente: foi o Senhor que me colocou no trono. Não fui eu que fui lá, matei alguém e tomei à força esse trono. Foi Deus que me colocou aqui. Foi Ele que me ungiu para estar aqui. E aí ele vem falando, ó: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Ou seja, aguardem, porque no momento certo Deus irá agir, porque foi Ele que me colocou aqui. Foi Ele que me ungiu rei e Ele ouve a minha oração. Né? Então aqui ele estava fazendo alerta. E assim somos nós. Quando Deus abre uma porta na nossa vida, não há ninguém que fecha no seu próprio Deus, quando Ele tem algo novo para nós. Então não tema o que pode fazer um homem. Estão te perseguindo, não tema. Se foi Deus que te colocou nessa posição, não há ninguém que irá tirar. Você pode passar pela perseguição que for. No momento certo, Deus vai se levantar a seu favor. Assim como se levantou por Davi. E aí ele vem dizendo, ó: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Aqui ele está falando assim, ó: perturbai e não pequei, é porque imagina o que ele estava sentindo ali naquele momento. Ele estava sentindo muita raiva, ele estava se sentindo injustiçado. Só que em momento nenhum ele se levantou contra o filho. Ele podia ter juntado um exército e simplesmente matado o próprio filho que tinha se levantado contra ele. Mas era filho dele. Ele não queria. Era uma guerra onde, se ele ganhasse, ele estaria perdendo. Se ele perdesse, ele estaria perdendo. Não tinha ganho nenhum nessa guerra. Porque naquela época, para alguém se declarar rei, tinha que matar, né? Ou era por sucessão, ou, se fosse tomado o trono, aquele que tomou o trono matava o rei e todos que pertenciam àquele rei e tomava à força o trono. E quem estava tentando tomar o trono dele? O próprio filho. Então, se o filho o matasse, se ele não tivesse fugido, o filho o matasse, ele teria perdido o trono, a vida toda, né? Seria perda ali. Agora, se ele matasse o filho, ele teria o trono restituído, mas perderia o filho. Então, imagine a dor. Então, aqui ele estava falando assim, ó: perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, ou seja, leve diante de Deus tudo aquilo que você está sentindo. Fala, grita, clama, clama por justiça. E aí foi aonde ele colocou nas mãos de Deus, porque ele sabia que a justiça de Deus era o que deveria ser feito. Porque ele, como eu falei, se matasse o próprio filho, ele jamais conseguiria carregar esse fardo.
mas ele sabia que de Deus viria uma solução. E a gente sabe depois que Absalão foi morto, mesmo Davi tendo falado, não matem meu filho. Não deu ordem nenhuma e falou que não matasse, só que depois os próprios soldados de Davi foram lá e mataram. Com a permissão de Deus, porque naquele momento Absalão tinha se levantado contra o pai dele tinha sido escolhido por Deus para estar naquele trono. E não era só isso. Jesus viria mais tarde da linhagem de Davi e através de Salomão e não de Absalão. Absalão era o filho mais velho. Na linha de sucessão, o trono seria dele. Porém, Davi em seu coração já tinha escolhido Salomão, que era um dos mais novos, para ficar no lugar dele no trono. E é claro, orientado por Deus, porque Deus já tinha toda uma história traçada. Então, quando Absalão se levantou contra o pai, ele não estava só se levantando contra o pai, ele estava se levantando contra Jesus, porque daquela linhagem, através de Salomão, que Jesus viria mais tarde. Então, foi necessário que Absalão morresse, porque ele se levantou contra aquele a quem Deus escolheu e que mais tarde viria Jesus. Mas imagine a dor de Davi. E aí ele vem falando, ofereceis sacrifícios de justiça, ou seja, coloca nas mãos de Deus e confiai no Senhor. Então, às vezes a gente está diante de uma situação difícil na nossa vida e somos humanos, ficamos irados, perturbados muitas vezes, mas não pequem. Na Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Isso quer dizer o quê? Que como ser humano a gente vai ficar com raiva muitas vezes, a gente vai até ter vontade de esganar alguém, mas a gente não deve fazer. A gente tem que respirar fundo, acalmar e colocar nas mãos daquele que é justo, porque a nossa justiça são como trapos de imundícies perante a Deus. Agora dele não. Ele age com a justiça eterna, que nada tem a ver com a nossa justiça. A nossa justiça tem mais a ver com vingança. A de Deus não, porque ele é justo. A justiça de Deus é a justiça de graça, porque Deus, ele age de forma a salvar a todos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, então devemos colocar tudo em suas mãos. Jamais devemos buscar por justiça própria, pois, como eu falei, soa mais como vingança do que como justiça de fato. E aí ele vem falando, olha, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do seu rosto. Ou seja, aqueles que duvidam da grandeza do meu Deus e perguntam, verão o brilho de Deus, verão o agir de Deus em nossas vidas. E aí ele continua falando, pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicava o seu trigo e o seu vinho, ou seja, mesmo diante de toda a situação difícil, Deus não deixava ele se desfalecer, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, tem como ter paz em meio às turbulências da vida. Aqui essa alegria que ele está falando era a certeza que ele tinha no coração de que Deus em breve o restituiria tudo aquilo que estavam roubando dele. Aqui, ele está passando por uma situação difícil, mas ele demonstra que apesar dele estar clamando, gritando por justiça, pedindo a Deus para ter misericórdia dele, ouvir a oração dele, é que ele estava claramente destruído em suas emoções, mas com equilíbrio. Ainda assim, por mais que ele estivesse com o emocional totalmente abalado, ele não tinha perdido o mais importante, a fé e a confiança em Deus, de que no momento certo, Deus iria levantá-lo novamente, Deus faria justiça e que ele não precisaria mover uma palha, porque quem tinha colocado ele naquela posição era Deus, então só Deus poderia tirá-lo de lá. Então, o que a gente tem que pegar aqui de exemplo de Davi é que a gente não venha se desfalecer, porque às vezes a gente passa por uma provação e pronto, parece que a gente se esquece
que Deus é o Deus do impossível, que Deus tudo pode, que para Ele, para Ele não há dificuldade. Só que a gente precisa passar por situações para nos tornar fortes. Muita coisa vem pelas escolhas mesmo dos outros, porque todos têm direito a escolher o que vai fazer, o que não vai, e às vezes essas escolhas nos atingem, ou nossas escolhas atingem quem está à nossa volta, mas muitas vezes Deus permite para que a gente possa ser fortalecidos na nossa fé. Jesus, quando esteve aqui, foi levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Será que Deus não conhecia o coração de Jesus? Não sabia do que ele era capaz ou não? Não sabia da devoção dele, da fé dele, da certeza dele? Sabia. Mas Jesus precisava saber também. E Jesus sabia, só que como homem, ele precisava ser testado para deixar exemplo para nós. Que ele foi tentado como homem. E ele nos deixou o exemplo de que, através do Espírito Santo, a gente pode sim suportar toda a tentação, porque na Bíblia também fala que não há fardo maior do que possamos suportar. Deus não dá, Ele não permite. Então, quando vier a luta, não fique se lamentando e desistindo da vida por qualquer coisa. E achando que Deus se esqueceu de você. Não, Deus está com você na prova. Só que você precisa ter uma atitude assim como Davi teve, de confiança em Deus. Vai clamar, vai chorar, vai colocar para fora tudo que está sentindo, igual ele falou aqui, ó. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, ou seja, não faz nada com as suas próprias mãos. Coloca na mão daquele que age com justiça e que restitui tudo aquilo que lhe foi tomado. E aí ele vem aqui fechando esse salmo com um versículo maravilhoso. Lá no Salmo 3 eu citei, né? Um versículo que eu sempre falava, até fiz confusão, aquele lá eu falo quando eu acordo, esse aqui é quando eu vou deitar. Aí ele vem e fala assim, ó, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu gosto de falar no presente, aí eu falo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Então, Davi estava falando isso aqui, ele não estava dentro do palácio, na sua cama confortável, com seu travesseiro, com penas de ganso. Note que ele estava falando isso aqui, ele estava fugido, dormindo em cavernas, dormindo em lugar super desconfortável, passando por uma pior situação da vida dele. Olha a maturidade espiritual que Davi tinha. Ele falava, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então aqui ele estava reconhecendo que, embora a situação estivesse difícil, ele poderia sim deitar e dormir e descansar, porque Deus poderia, né, abençoá-lo, que ele dormiria em segurança. Assim também é o contrário, você pode estar talvez numa casa super confortável, numa cama confortável, e não está em paz, e não dormir em paz, porque não está colocando sua confiança no Senhor. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então o oposto também vale. Aqui ele estava numa situação totalmente adversa. E ele confiava no Senhor. E por isso ele podia deitar a cabeça e dormir no travesseiro. Muitas vezes a gente está numa casa confortável, mas não está dormindo tranquilo porque estamos deixando que os problemas nos afetem de tal maneira que a gente passa a duvidar de que Deus está conosco, de que Deus esteja, né? Parece que Deus não está vendo essa minha situação, parece que eu não saio daqui nunca. Mas em quem você tem colocado sua confiança? Você tem clamado, mas tem também declarado que no tempo certo Deus irá se levantar a seu favor? Você tem clamado, mas tem confiado que aquele que fez a boa obra a terminará? Ou você tem se lamentado e desistido da vida? Ou você tem se lamentado e achado que Deus, pronto, é melhor morrer logo e acaba todo esse sofrimento? Qual tem sido sua atitude diante das situações difíceis da vida? Hoje eu te convido
Se você estiver só se lamentando e achando que não tem jeito para nada, coloque sua confiança naquele que dá jeito. Tem jeito sim. Apenas você está colocando a sua visão no lugar errado. Você está enxergando demais os problemas e está esquecendo de olhar para aquele que tudo pode, para aquele que jamais vai deixar um filho sucumbir. Passamos por provas, passamos por situações difíceis, mas devemos olhar para elas com gratidão no coração, porque através dela nos tornamos mais fortes. Através das situações difíceis, podemos aprender, podemos fortalecer-nos no Senhor. Então, o convite de hoje é que você coloque nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo já viu a nosso respeito e que tem novidade de vida para cada um de nós. Eu desejo que esse salmo tenha falado poderosamente ao seu coração e que, a partir de hoje, você possa passar a olhar os problemas e as situações difíceis com outros olhos, com olhos de esperança e de entendimento, que aquela situação só veio para te trazer ainda mais certeza de que Deus está no controle de tudo e que você só tem que confiar e deitar e dormir em paz, porque Ele irá te sustentar. Desejo uma ótima semana para todos. Não deixe de ir lá no canal da Magda ver sobre provérbios. Como sempre, estou deixando a playlist aqui na descrição do vídeo. Deem um like, deixe uma mensagem aqui para mim me incentivar, porque isso aquece o coração da gente. Eu estou aqui aprendendo com vocês. Não tenho nenhum título, né, nessa área aí de estar, né, não sou pastora, não fiz teologia, apenas sou alguém querendo transbordar do amor de Deus e aprendendo juntamente com vocês. Então, deixe aí uma mensagem para mim, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam, para que essa mensagem chegue a outros corações e que a gente possa ir crescendo, né, na palavra, no entendimento. Desejo uma ótima semana para todos, façam todo um excelente dia, fiquem com Deus e até a próxima.